Pamela, sou a mãe do Richard aqui do canal Meu Anjo Azul. Se você chegou aqui por acaso e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação. E segue a gente lá no Instagram, porque vários vídeos que eu faço aqui são ideias de vocês, que vocês me dão lá no Instagram. Pamela, fala sobre isso, fala sobre aquilo outro. Aí eu venho aqui e falo para vocês. O que eu venho falar aqui hoje pra vocês é uma coisa que muita gente tá me perguntando lá no Instagram, e principalmente as pessoas novas que tá chegando agora, sempre estão me perguntando sobre isso. Pamela, como você falou pro Richard sobre o autismo? Como você falou pro Richard que ele é autista? Qual é o momento certo de falar pro nosso filho que ele tem autismo? Então eu vim dar minha opinião aqui para vocês, vou falar pra vocês o que eu penso a respeito disso, como que foi com o Richard, a minha experiência, porque eu sempre falo pra vocês que o que eu venho falar aqui é a minha experiência. Não quer dizer que é porque é minha opinião, minha experiência que é o certo, que é o correto. Existem vários corretos, existem vários certos. Cada família tem a maneira certa de fazer. Mas como vocês me perguntam sempre, eu vim aqui para falar para vocês como que eu fiz e a minha ideia sobre isso, o que eu penso sobre isso. Como vocês sabem, eu descobri o autismo do Richard com 4 anos. Desde então, eu falei aquele processo todo, quem acompanha aqui no canal sabe. Tive aquele processo todo de não aceitação, foi difícil pra mim, de depressão, não sei o que, então eu não falava muito sobre o assunto. Com ninguém, principalmente em casa com o Richard. Mas depois de um tempo, quando eu falei pra vocês que deu aquele estralo, eu comecei a correr atrás das coisas pra ele, então eu comecei a espalhar pro mundo. Comecei a falar pra todo mundo, pra minha família, falar pros meus amigos, falar no serviço, falar em vários lugares sobre o autismo. Então eu saí do serviço e decidi abrir um canal, né? Que é esse canal maravilhoso aqui que eu estou com vocês agora aqui falando. Aliás, falando sobre isso, vocês estão me cobrando muito por Richard participar das gravações. Gente, só que tá um pouco difícil. Por quê? Por causa da escola. Mas eu vou gravar com ele, tá bom? Eu prometo, e ele gosta e ele quer, né? Então eu vou gravar vídeos com ele, tá bom? Então, como eu tinha um canal e eu gravava com ele, principalmente os primeiros vídeos eu sempre gravei com ele, então ele era pequenininho, ele não entendia muito, mas ele me perguntava o que era autismo. Então eu já tentava explicar pra ele, falar pra ele o que era. Foi algo assim bem natural, gente, com o Richard que aconteceu. Então eu pegava e falava pra ele. Aí eu explicava, Richard, o autismo é isso, é um transtorno, é uma diferença, mas todos nós somos diferentes. Eu falava com jeitinho, sabe, com calma pra ele, mas de uma maneira, gente, leve, pra que ele não se sentisse pra baixo por ser diferente, também pra ele não se sentir especial e se sobressair em algumas coisas, porque tem criança que quando percebe que a gente passa a mão na cabeça, se sobressai, né? Quer se sobressair em cima de algumas coisas e aproveita, né? Já tem outras crianças que fica triste, que fica magoada, então sempre temos que saber falar de uma maneira leve, de uma maneira suave, de uma maneira como falar, fulano tem o cabelo cacheado e ciclano tem o cabelo liso. São diferentes, mas não significa que o diferente é ruim. São só diferentes. Então, tentar falar de uma maneira assim, sabe? Que a criança não se sinta pra baixo e também não se sinta na liberdade de fazer o que quer. Eu penso da seguinte maneira. Quanto mais cedo falar, melhor. Mas por que você pensa assim, Pamela? Porque conforme ela vai crescendo, ela vai tendo entendimento, ela vai perceber na escola que o tratamento é diferente, ela vai perceber que às vezes o seu material é adaptado, tem alguma coisa diferente. Por que eles estão fazendo essa lição e eu tô fazendo essa? Algo tá diferente. Se ela tiver um acompanhante igual o Richard, uma professora auxiliar em sala de aula, já vai achar estranho. Porque só eu tenho uma pessoa aqui do meu lado e as outras crianças não. Começa a achar estranho isso, sabe? Começa a perceber pequenas coisas. Então, eu, na minha opinião, quanto mais cedo falar, mais cedo for explicando, tentando explicar para a criança melhor, para ela não ficar confusa, para ela saber que ela é diferente, mas não significa que o diferente é ruim. E uma coisa também que eu penso, a criança com TEA, gente, eles têm muito esse negócio do verdade, eles gostam da verdade, eles só falam a verdade, eles não conseguem mentir, não conseguem sustentar uma mentira. É como se você estivesse ou mentindo ou escondendo da criança
eu sempre tive esse medo de esconder ou mentir pro Richard. Primeiro que eu odeio mentira também, né? Mas dele se sentir como, mãe, você mentiu pra mim. Durante todo esse tempo você mentiu, você não me contou que eu era uma criança com autismo, uma criança TEA, você não me contou por quê? Por isso, acontece todas essas coisas à minha volta e eu não entendia. Agora eu entendo. Na minha opinião, é meio que serve pra ela também entender tudo que ela passa. Porém, tem famílias que falam assim pra mim, Pamela, mães, principalmente, alguns pais já falaram também, Pamela, eu não acho que meu filho tá preparado pra me chegar e falar isso pra ele, porque ele não tem um entendimento ainda. Então, age naturalmente. Eu sempre falei pras pessoas do autismo do Richard do lado dele, conversando, falando. E eu acho que se o seu filho tem um entendimento e ele tem uns 10, 9 anos e você ainda não contou, ele sabe. Então ele já sabe que tem alguma coisa diferente, ou já ouviu você falando. Então ele só tá esperando você chegar e contar. Então já foi acontecendo isso naturalmente com o tempo. Você só não chegou diretamente pra ele e falou, você tem transtorno do espectro autista. Mas no fundo, se ele já tem esse entendimento, igual eu falei, ele sabe. Eu sempre falo pro Richard sobre o assunto e vocês me perguntam, mas ele sabe, ele entende? Às vezes eu acho que sim, às vezes eu acho que não. Eu tenho minhas dúvidas se ele realmente entende o que é o autismo. Eu percebo que ele vê e que ele percebe que, por exemplo, a lição dele é adaptada, que ele tem professora. Ele nunca me questionou, mas por que eu tenho professora e as outras crianças não? Ele nunca me questionou. Então não sei se realmente ele já tem esse entendimento. Mas como eu falei, desde que ele tinha 6 anos eu já falava pra ele sobre o assunto, que foi quando eu resolvi falar pro mundo, gritar pro mundo sobre o autismo. Sempre eu venho aqui dar minha opinião, falar sobre as coisas, mas nem sempre o que é bom pra mim é bom pra você também. Por exemplo, sobre o desfraude, eu sempre falo sobre o desfraude. Muitas pessoas já tentaram o desfraude que eu falei, que eu gravei vídeo sobre, mas não deu certo. Outras deram certo. Então por isso que eu falo, nem sempre o que foi bom pra mim e pro Richard vai ser bom pra vocês. Mas é isso, gente. Foi mais um bate-papo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês pensam sobre isso, com respeito, carinho, tá? Um recadinho rapidinho. Logo vamos estar disponibilizando as canecas para quem quiser. Vamos deixar o link em todos os vídeos aí. Quem quiser, só encomendar. Tá bom, gente? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.